Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Considere Jó. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Jó capítulo 29, versos 12 a 16, que diz especificamente o seguinte: servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era o pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as suas vítimas. Quando olhamos para a Bíblia e entendemos um pouco da história de Jó, precisamos olhar para essa história sob uma perspectiva. A Bíblia, o livro de Jó especificamente, começa no capítulo 1, versículo 8, onde Moisés, que cremos ter sido o autor desse mesmo livro, ele vai descrever quem é Jó. Ele é descrito da seguinte maneira: Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. É claro que quando você pensa em alguém que analisa a vida de outra pessoa e vai fazer um comentário a respeito dela, você pode chegar à conclusão de que aquela pessoa está exagerando um pouco. Afinal de contas, Moisés, ele conhecia muita coisa, mas você poderia até alegar, mas Moisés não conhecia o coração do Jó. Mas logo no capítulo 2, a partir do verso 9, você encontra o momento em que Deus está descrevendo Jó. E Deus, que conhece todos os corações, ele vai dizer: Jó é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Portanto, um indivíduo cuja vida estava centrada no reino de Deus. Quando você olha para esse aspecto, você percebe nitidamente que Jó realmente era um homem que tinha preocupações sérias em colocar Deus em primeiro lugar. Mas ele vai, na descrição que é feita aqui sobre ele, sobre a postura de Jó. Porque quando você busca a Deus em primeiro lugar, quando o reino de Deus está no teu coração, você está, na verdade, guardando o mandamento do Senhor. Você se lembra de que os mandamentos de Deus, eles possuem, ou os 10 mandamentos estavam dispostos em 2 tábuas de pedra. Sendo que na primeira pedra, na primeira placa de pedra, você encontrava os primeiros 4 mandamentos, nos quais a ênfase, o foco principal estava no amor a Deus sobre todas as coisas. Na segunda placa de pedra, você encontrava 6 dos mandamentos, que estavam centralizados, cujo foco central era no amor ao próximo. Por isso, quando os mandamentos vão ser, de alguma forma, sintetizados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles vão ser sintetizados da seguinte maneira: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Jó, apesar de não ser judeu, porque Jó realmente não tinha nenhum tipo de ligação com Abraão, apesar de ser contemporâneo de Abraão, ele viveu na mesma época, mas provavelmente nas regiões da Arábia, na região um pouco mais distante de onde estava o Abraão. Ele é descrito, ele é visto como alguém que amava a Deus. E esse amor a Deus fez com que, de alguma forma, ele canalizasse todo esse amor a Deus no cuidado com as pessoas que estavam à sua volta. Eu gosto muito aqui da maneira como o texto aqui vai apregoar, ou vai mencionar as atitudes de Jó. É ele quem está falando. Ele diz: eu servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Durante toda a história, o que nós percebemos é que pessoas com deficiência, em boa parte do caminho, em boa parte do processo, acabavam sendo segregadas a uma vida na escuridão, na obscuridade, uma vida onde os problemas enfrentados por elas são colocados, às vezes, embaixo do tapete. E às vezes com muito boas intenções, ainda hoje. Pessoas que às vezes querem incluir os indivíduos, mas que acabam deixando de dar oportunidades reais à pessoa com deficiência, porque ela tem dificuldade de poder fazer algumas coisas, esquecendo-se que elas podem fazer outras. Eu confesso a vocês que uma das maiores bênçãos que Deus concedeu na minha vida foi ter me permitido ser pai do Emanuel. O Emanuel hoje tem 12 anos, ele tem síndrome de Down. E eu me considerava, até a chegada dele, um pastor que cuidava de todos e que era muito inclusivo.
Até que quando eu soube antes da chegada dele ainda, minha esposa estava no 6º mês de gravidez, quando o apêndice dela supurou e ela teve que fazer uma cirurgia, e nesse contexto nós acabamos descobrindo que o feto tinha síndrome de Down. A partir daí, minha esposa e eu fomos procurar algumas instituições para a gente poder tentar entender o que nós poderíamos fazer para apoiar ou para estar preparados para dar condições para que o Emanuel, nosso filho, pudesse ter boas oportunidades na vida. E confesso a vocês que quando eu cheguei pela primeira vez na APAE, a diretora da APAE da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, onde nós morávamos, ela me disse, bom, existe um mundo que com certeza o senhor não conhece. E ela começou a nos colocar em contato com familiares de crianças com síndrome de Down, começou a nos mostrar um submundo que existe, literalmente, onde a criança portadora de uma necessidade específica ou de uma deficiência, ela acaba sendo segregada porque as pessoas acham que ela é uma coitadinha, que ela não pode fazer nada. Eu me lembro, por exemplo, de um clube aonde eu fui, pouco tempo depois, aonde e um clube que se dizia bem inclusivo, um clube dos bravadores, aonde uma criança que tinha, na verdade, um problema motor, ela era cadeirante, os pais não acreditavam muito que ela pudesse fazer alguma coisa, nem sequer a mandaram para a escola. Isso em alguma parte do Brasil. Não vou citar nomes aí para não criar nenhum tipo de problema. Mas, e fui até esse clube, e esse clube que se dizia inclusivo, e quando nós chegamos, eu disse, o que vocês estão fazendo com a fulana, que era a menina cadeirante? Eu disse, não, ela participa de tudo. Eu falei assim, quando participa de tudo, eu quero saber o que é feito com ela na hora que em equipe, vocês estão em unidade, vocês estão fazendo os cadernos, as classes, as especialidades. Eu disse, não, a gente dá um desenho para ela pintar. Eu disse, mas ela veio para o clube para poder aprender a amar Jesus. As perninhas dela não têm mobilidade, mas ela pode pensar, ela pode tomar decisões. Ah, mas ela não sabe ler. Sim, então alguém vai ter que ler para ela. Ela veio para cá para poder amar Jesus. E para grande surpresa do meu coração, tive a oportunidade de ver essa menina aprendendo, não apenas através da audição, mas o próprio clube, uma das conselheiras sentou com ela, alfabetizou essa menina. Estou falando de uma menina que já estava com 13, 14 anos e que não tinha tido oportunidades. Porque às vezes as pessoas olham e segregam a pessoa com deficiência. O Jó está dizendo que ele servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Jó era o tipo de pessoa que observava aquilo que estava acontecendo à sua volta para tentar descobrir como ele poderia ser útil. Porque quando olhamos para nós mesmos e percebemos que Deus nos deu condições para podermos pensar, agir, para fazer as coisas acontecerem, não é apenas para o nosso próprio benefício. O Senhor Deus coloca pessoas no nosso caminho para podermos ajudar. O Jó está dizendo, eu vivi uma vida inclusiva, onde eu olhava para todas as pessoas que estavam à minha volta, tivessem elas problemas de saúde ou tivessem elas algum tipo de deficiência, eu estava lá para poder apoiar, para poder ajudar. E mais, ele vai dizer, quebrava as mandíbulas dos ímpios e dos seus dentes resgatava as suas vítimas. Ele olhava para aqueles que estavam sendo vítimas de uma sociedade que não respeitava os mais frágeis, os mais pobres. E ele estava lá para defender o direito deles, para poder apoiá-los, para poder ajudá-los. Ele não esperava que eles tivessem a possibilidade de tomar um passo, ele estava ali para poder ajudar. Jó, portanto, acaba sendo um exemplo para todo aquele que serve a Jesus, para todo aquele que diz amar a Jesus. Porque se nós verdadeiramente amamos a Cristo, esse amor que nós dedicamos a Deus e esse amor que recebemos da parte dele, ele vai transbordar para aqueles que estão à nossa volta, mas transbordar também em atitudes. Ontem ainda eu estava vindo para casa, estava no interior, estava na região de Biúna, e estava vindo para cá, para São Paulo. Num dos semáforos, logo que a gente chega em São Paulo, um indivíduo bateu na janela, ele parecia estar bem abatido, com fome, e ele disse, me ajuda a comprar alguma coisa para eu poder comer.
A primeira coisa que vem na cabeça da gente é: será que esse indivíduo não quer dinheiro para poder comprar drogas ou para poder sustentar algum vício? O Emanuel, meu filho, que estava com a gente dentro do carro, ele olhou para o homem do lado de fora, abaixou a janela e disse: espera só um pouquinho que meu pai vai te ajudar. Aí eu olhei para ele e disse para minha esposa: vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa nessa altura. E encontramos ali um recurso, não era muito, mas tinha ali alguma coisa, mas era um pouco mais do que eu daria, confesso, se eu estivesse para poder oferecer aquela oferta. Eu disse: eu só tenho uma nota de R$20. O Emanuel prontamente pegou a nota da minha mão e disse: é o suficiente, papai. Entregou na mão dele, do homem. Ao ver a reação daquele homem começou a chorar. Ele disse: por favor, me deixa beijar a mão desse menino. E pegou a mão do Emanuel e beijava a mão do Emanuel e disse: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu recebi uma das maiores lições da minha vida naquele momento. O meu filho, que tinha sentido o meu amor para com ele, agora olhava para aqueles que estavam à volta e que precisavam de apoio, e ele sabia que se eu tinha apoiado ele, que eu apoiaria também aqueles que estavam à nossa volta precisando de ajuda. A gente está também ensinando pelo exemplo. Uma das maiores lições da minha vida eu aprendi ali. E eu queria que você olhasse para Jó e pudesse tentar tirar daqui alguns princípios para que fossem aplicados na sua vida. Deus nos chamou para podermos olhar para aqueles que estão na obscuridade, aqueles que estão passando por dificuldades e problemas e que têm sido colocados, varridos para baixo do tapete como se não fossem pessoas. Deus nos chamou para podermos apoiar a todos. Eu gostaria de orar, pedindo a Ele para que Ele abrisse os nossos olhos, a fim de podermos dizer como Jó: então, eu servia de olhos para o cego, de pés para os aleijados, era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e dos seus dentes resgatava as suas vítimas. O que ele está dizendo é: eu olhava por aqueles que não tinham condições de se sustentar sozinhos, de se manter sozinhos. Eu queria que essa fosse a nossa realidade. Vamos orar para que Deus coloque no nosso coração esse sentimento? Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida e que quer verdadeiramente fazer de nós mais do que vencedores. Ajuda-nos a podermos viver essa mesma experiência, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?